um museu. Essa imagem é do Museu Lagazar-Segal, onde vocês vão encontrar lá o navio dos imigrantes. É um quadro que levou 3 a 4 anos para ser feito pelo Lagazar-Segal. E o Lagazar-Segal era alguém que vinha para o Brasil, ele viajava numa classe mais aquinhoada, mas ele via a terceira classe, que eram esses imigrantes, e vocês podem visitar esse museu com esse quadro e todos os croquis para poder chegar a esse quadro. Nós lembramos esse quadro para lembrar que a imigração, naqueles casos, era uma imigração forçada, porque viviam em países e vinham para o Brasil pela incapacidade de sobreviver nos seus países de origem. A vida que nós estamos hoje testemunhando, e chegaremos a isso nas rupturas tecnológicas, nós estamos migrando de uma era para outra. E se nós aceitamos esse conceito que daqui 15 a 20 anos a incerteza é tanta que nós não podemos nem antecipar o que será o mundo dentro de 2 décadas, portanto, nós somos todos imigrantes para uma nova era. E o que nós podemos aprender dos imigrantes, temos que lidar com esse conhecimento que é aonde estamos indo, onde queremos ir, as competências críticas que queremos levar, e as redes de relacionamento duradoura, uma rede de relacionamento duradouros que vão nos acompanhar para o resto da vida. Daí a importância do que é feito na universidade. O que se espera aqui não é que vocês tirem um diploma ou adquirem conhecimento. O que nós esperamos é que os valores universitários de justiça, de liberdade, de direito a pesquisar, os valores que têm a ver com a dignidade humana, sejam os elementos fundamentais que geram uma tribo que vai prosseguir na sua trajetória profissional e de vida, se ajudando mutuamente na construção desse futuro. Portanto, a universidade tem esse papel de formação de redes duradouras de relacionamento. A próxima fotografia não são imigrantes. Esses são alunos do curso de Relações Internacionais do ano passado que passaram um dia no Museu da Imigração. E o que fizemos, e propomos isso todo ano, vamos propor hoje algo semelhante, talvez um pouco mais distante, mas a ideia é ver na museologia uma forma de conectar passado, presente e futuro. E esses alunos, então, tiveram a possibilidade de apreender e absorver o que o Museu de Imigração oferece em termos de trajetórias. O que são essas trajetórias inspiradoras de pessoas que construíram o futuro, esse futuro até recentemente, na medida em que essas pessoas vieram para o Brasil no final do século XIX, início do século XX. Vamos para algumas definições antes de continuar a nossa caminhada. A definição de tendência, que é um dos temas que nós vamos abordar daqui a pouco. O que é uma tendência? Nós vamos sublinhar que uma tendência é uma direção para a qual um sistema tende a mover-se. Um risco, coisa que os engenheiros conhecem bem quando estão construindo uma ponte ou uma casa, um risco é uma possibilidade de ocorrer um acontecimento futuro incerto. Mas não é possível correr riscos sem prever e sem tomar medidas para mitigar esses riscos. Em terceiro lugar, o custo da inação. O custo da inação é o ônus decorrente da inércia diante de um risco. Nós estamos vivendo hoje no Brasil, muitos dos problemas que estamos enfrentando é porque se pensou no custo de agir, o risco ou o custo da ação, o que não se mediu o custo da inação. A União Europeia nasceu com o famoso livro do Jean-Jacques Servan-Schreiber, que é vamos dizer, um dos livros que fundamentou o surgimento da União Europeia, foi exatamente do cenário da não integração da Europa e dos relatórios que se seguiram. A não integração na Europa, com os Estados Unidos com o mercado de várias centenas de milhões, a América do Norte, a China, a Índia,
e a Europa fragmentada não sobreviveria. Portanto, o que viabilizou a construção da Europa, além de muitas outras variáveis políticas depois da Segunda Guerra, foi exatamente o custo da inação. Manter esses países fragmentados, sem um mercado maior, sem uma moeda única, sem uma cultura convergente, valores, princípios, dificilmente a Europa teria sobrevivido do século XX ao século XXI, daí a importância do surgimento da União Europeia. Mas parte dessa integração se deu pela consciência do custo da inação. A ausência de integração da União Europeia teria fragmentado ainda mais a presença desses países no cenário internacional. Outro tema que nas relações internacionais nós temos um déficit, e nós esperamos que alguns de vocês se dediquem ao tema da governança. O professor Pedro Dallari já abordou esse tema de alguma forma, porque nós vimos as vossas respostas também, dos sistemas multilaterais. O que é um sistema? O sistema multilateral, como nós veremos daqui a pouco, é um conjunto de elementos interdependentes de modo a formar um todo organizado. Esse é um sistema, e o sistema permite a governança de um tema, de uma área. A Organização Mundial da Saúde é um sistema que trata das questões de saúde. A OIT na área do trabalho. A Unicef na questão da criança. Esses são sistemas. Mas quando o sistema não opera, precisamos de processos de governança. A OMS precisou de mais organizações para lidar com a epidemia da ébola. Essa era um processo de governança. Nós precisamos, no caso da imigração, processos para lidar com o tema, porque o sistema não funciona. Então, nós temos o conceito de governança, que são regras, processos, comportamentos, imbuídos de valores para exercer o poder e alcançar resultados. O modelo é uma representação simplificada da realidade. Sistema é um conjunto de elementos interdependentes de modo a formar um todo organizado. E processo significa método ou conjunto de medidas tomadas para atingir um objetivo. Quando o sistema multilateral não funciona, os processos multilaterais devem surgir. E o professor Carlos Lopes, que estará com vocês no dia 16 de novembro, que foi subsecretário das Nações Unidas e que esteve junto ao Ban Ki-moon e participou da transição do Ban Ki-moon para o Guterres como secretário-geral da ONU, virá falar para vocês de processos de governança. Ele vai trazer 2 casos de sucesso e 2 casos de fracasso no processo de governança multilateral. Isso nos leva agora para as tendências. Nós vamos visitar algumas tendências. Algumas delas são familiares. Nós vamos olhar para a demografia, nós vamos olhar para o meio ambiente, nós vamos olhar para a questão da energia. Então, rapidamente, porque são tendências que são familiares, a população mundial indo para 9 bilhões, nós tivemos períodos onde o acréscimo de 1 bilhão na demografia, na população mundial, era mais rápido, hoje está diminuindo o seu ritmo, mas continuamos com uma previsão de 9, 10 ou 11 bilhões de habitantes até o final do século XXI. No caso do Brasil, a nossa velocidade foi ainda maior. Falávamos da greve de 1917. O Brasil, nessa época, tinha algo em torno de 20, 22 milhões de habitantes. Nós estamos hoje com 210 milhões, indo para 240 milhões. Em 10, 11 décadas, nós aumentamos a nossa população por um fator 10. Não há outro país no mundo que teve esse crescimento nesse período. Isso significa que as dores que estamos vivendo hoje são dores de crescimento, porque além de uma velocidade de crescimento demográfico incomparável na escala mundial, nós invertemos a partir da década de 70 a nossa relação urbano-rural. Nós éramos uma população de 2/3 rural, 1/3 urbano. Os 30 milhões de urbanoides da década de 70 viraram hoje 180 milhões de habitantes de urbanoides na metade dessa década. Então, migrar de 30 milhões
para uma população brasileira que 86% dela vive em grandes cidades, são extraordinárias transformações que nenhum país consegue fazer de uma forma suave. Mas isso também representa os desafios que cada um dos jovens que está aqui presentes tem para abraçar como projeto de vida significativa. Veremos os vários desafios, a questão é saber quais dos problemas urgentes vocês querem abraçar para construir esse Brasil no futuro do mundo. Essa é uma opção que cada um de vocês tem que fazer. A questão da urbanização já mencionamos, o tema da alimentação, certamente o Brasil tem uma vantagem comparativa nessa área, e vocês estão informados disso. Na questão do transporte, aumenta, eu acho que só ver o que acontece nas grandes cidades, o desafio da mobilidade pelo aumento de veículos. Na questão de energia, continuamos, apesar das ameaças das mudanças climáticas, a consumir energias fósseis. Na área de comunicação, nós já temos no mundo já uma média de um aparelho de telefonia móvel por habitante. Em alguns países nós temos mais do que um de média, 2. No caso de algumas capitais, no caso de Brasília, que o Carlos Eduardo conhece bem, às vezes essa média chega a 3 telefones por habitantes, mas isso na área da mídia e da comunicação, ele vai nos ajudar a entender melhor. Isso são dimensões que mostram a evolução da conexão que está acontecendo em escala mundial. Déficit na área de habitação e saneamento, uma agenda de longo prazo. Nós temos métricas. Hoje, o município de melhor desempenho na área de saneamento é o município de Franca. E por quê? Porque Franca foi exatamente no extremo da poluição por causa da indústria de calçados. E foi necessário uma coalizão, governo, empresa, ONG, academia, instituto de pesquisa, para fazer do município de Franca um dos municípios de melhor desempenho na área de saneamento. Vejam, portanto, como os problemas podem se transformar em soluções, desde que nós tenhamos a competência técnica, mas também a coalizão dos agentes transformadores, e daí a importância da governança na hora de transformar o problema em resultados. O terceiro conjunto de tendências é o tema dos eventos extremos e das catástrofes naturais. Eu penso que vocês estão muito conectados com o tema da sustentabilidade, as calotas polares que estão diminuindo de tamanho, as florestas da Europa do Sul que estão queimando, uma previsão dos climatologistas que diz que essa temperatura, esse ambiente mediterrâneo está tendendo a subir para a Europa do Norte, e a partir daí, essa queimada de florestas por falta de chuva e por causa do calor, pode tender a aumentar cada vez mais. O risco da biodiversidade e a necessidade da preservação, e finalmente o tema das mudanças do clima, e aí eu sublinho, e podemos dar uma referência depois, a questão é a concentração de gás de efeito estufa na atmosfera. Quer dizer, se nós compararmos o século XVIII com o século XXI, nós tínhamos 280 milhões de partes por milhão, 280 partes por milhão no século XVIII, e passamos para 403, e o que os cientistas nos dizem que, continuando com essa utilização de energias fósseis, a tendência é aumentar isso, chegando a 500, 520. Daí a temperatura do nosso planeta aumenta, porque o calor que penetra através da energia solar não consegue sair, e com isso vai se aumentando a temperatura do planeta pela incapacidade do calor sair da atmosfera em função dessa camada que se concentra na atmosfera. Daí a importância dos engenheiros e dos demais em se mobilizar para tecnologias mais limpas, energias renováveis, para viabilizar uma economia mais verde. Isso nos leva aos riscos. Veja que nós conceituamos tendências, conceituamos riscos. Riscos são coisas que podem acontecer, mas vocês vão ver que alguns desses riscos já estão acontecendo. Portanto, são riscos que eram previsíveis, mas o fato deles serem previsíveis não quer dizer que nós medimos o custo da inação.
Riscos econômicos são 4 famílias de riscos. Riscos econômicos, crise de confiança nas lideranças. Veja que isso não está acontecendo só no Brasil, Estados Unidos, em vários outros países isso acontece. Ressurgimento do protecionismo, deterioração das moedas, endividamento do déficit público com crise fiscal. E riscos geopolíticos, que também vocês são familiarizados, terrorismo, crime organizado, conflitos armados, radicalismo religioso, fluxos migratórios múltiplos e doenças crônicas e pandemias. O que esses riscos estão gerando em termos de 3 grandes cenários no mundo? O cenário do medo, Trump e Brexit. O cenário da esperança, Trudeau, Merkel e Macron. E o cenário do autoritarismo, Xi, Erdogan, Putin. Então vocês têm no mundo hoje riscos que podem despertar 3 cenários no convívio dentro de um país e no seu entorno. O cenário do medo, claramente foi a campanha do Trump, e foi também a campanha dos que viabilizaram o resultado do referendo no Reino Unido, o Brexit. A esperança, trazida por Trudeau, praticada por Merkel quando ela abre as portas para a imigração, e que ela novamente utiliza na sua campanha que está se iniciando para, mais uma vez, conquistar um mandato na chancelaria alemã. E o Macron, que fez exatamente a sua campanha utilizando a agenda da esperança. Dizendo, sim, nós temos problemas, mas somos capazes de superar esses problemas. E ele procurou encontrar, dentro das agendas das várias correntes partidárias, uma agenda própria. Isso não quer dizer que ele terá vida fácil nos próximos 5 anos, que é o mandato do presidente francês. Setembro começa de uma forma quente. O fato dele ter ficado fora dos alinhamentos tradicionais dos partidos políticos faz com que ele seja criticado dos 2 lados, ou dos 4 lados, porque você tem a extrema-direita, você tem a direita, você tem a esquerda, a extrema-esquerda. Os 4 lados se sentiram excluídos do processo na medida em que ele foi elegendo deputados que não representavam essas correntes tradicionais. Ele foi procurar na sociedade civil pessoas que aderiram à sua agenda. Portanto, ele praticou essa agenda da esperança. E fora da agenda da esperança e do medo, vocês vão encontrar Rússia, China e Turquia, que aí é o autoritarismo. E a ideia é dizer, nós que estamos no governo sabemos melhor do que a população do que deve ser feito. E somos capazes de arregimentar os apoiadores da nossa proposta para viabilizar esse projeto de médio e longo prazo. A gestão dos riscos, portanto, passa a ser um dos elementos dos que praticam as relações internacionais. Mas também aqueles que governam, desde núcleos comunitários, organizações e instituições. Os outros riscos que temos, que também são causa de medo ou de esperança, ou de autoritarismo, são os riscos tecnológicos. Todos sabemos o que são rupturas de serviços de TI, breakdown of critical information infrastructure, perda ou fraude de dados digitalizados, riscos ambientais, que poluição do ar, escassez de água potável, ameaça aos oceanos, perda de biodiversidade, mudanças climáticas decorrente da concentração de gás de efeito estufa e eventos extremos e catástrofes naturais. Portanto, 4 famílias de riscos, recapitulando, econômicos, geopolíticos, tecnológicos e ambientais. O que nos leva às rupturas. E aqueles que tiveram a oportunidade de ver, ou que verão, a apresentação do Patrick Abicher, presidente da Escola Politécnica Federal de Lausanne, que por 15 anos foi presidente daquela escola. Ele é médico de origem, se tornou o presidente da EPFL, e a partir daí ele realmente transformou essa instituição. Ele veio para o instituto ao qual eu estou vinculado, em Genebra, que é o Instituto de Altos Estudos Internacionais, e deu uma palestra no ano passado sobre as novas fronteiras na ciência e tecnologia.
E essa palestra a Kelly colocou no Stoa com o link para vocês assistirem. É 1 hora, começa 3 minutos em francês, depois é quase 1 hora toda em inglês. E aqueles que sabem podem utilizar o legendado em português, mas o inglês dele é suficientemente claro para poder acompanhar, e os diapositivos dele também são muito claros. O que ele apresenta são essas 4 grandes revoluções, que são verdadeiras rupturas, que tornam o futuro absolutamente incerto. O nosso futuro depende do que nós faremos dele, porque essas tecnologias podem transformar esses cenários futuros. E já estão transformando. Eu acho que quando o Carlos Eduardo falará das novas mídias e do seu impacto nos processos de decisão, nós vamos ver que já está acontecendo esse mundo hiperconectado, os MOOCs na área de educação. O exemplo do Go é aquele xadrez chinês que, pela primeira vez, um computador acabou ganhando uma partida de um dos campeões chineses de Go, e que é um jogo de xadrez tipo damas, com pedras brancas, pedras pretas, mas cujas regras para o jogo são muito mais complexas do que o xadrez ocidental. E, recentemente, um computador foi capaz de vencer um campeão chinês desse jogo. A revolução mecânica, que nós estamos familiarizados, mas ainda nós não sabemos até onde vão os seus impactos. Não vou dar exemplos, porque vocês certamente estão familiarizados. Mas no setor agro, o que os drones vão gerar, e no setor de saúde, a robotização, certamente isso transforma tudo que nós conhecemos hoje em termos de produtividade agrícola e também de intervenção na área de saúde. Na área biológica, esse Human Brain Project, vocês podem entrar no site do Human Brain Project e vocês vão encontrar tudo que é feito na área biológica, mas também tudo que é feito na área ética, porque estamos conseguindo descobrir a intimidade do funcionamento do cérebro. E isso pode ser muito bom no sentido de construir uma sociedade muito mais humanizada, ou podemos deformar essa sociedade na medida em que, por exemplo, utilizamos esse conhecimento para aumentar o consumo de certos produtos, de certos serviços, porque passa a ser possível manipular o cérebro humano através do conhecimento da sua intimidade. Recomendo uma visita ao Human Brain Project, no sentido de ver tanto a parte biológica, mas também a parte ética, os filósofos, os sociólogos, os humanistas, que estão definindo esse limite. Vocês vão ver que no vídeo, alguns países, o caso da China, não definiram limites. Portanto, na área genética, esse gene medicine, são capazes de intervir sobre o mapa genético do futuro nascido. São países, o caso da China, por exemplo, com um grande nível de deformações genéticas por causa de casamento dentro das mesmas famílias, e a partir daí se legitimou uma pesquisa que a revista Science e a revista Nature não aceitam publicar esses artigos por razões éticas, mas a prática dessa intervenção genética antes do nascimento, ela está se tornando cada vez mais praticada em certos países. E isso praticamente é desempenhar um papel de intervenção na evolução natural da espécie. Com relação ao envelhecimento, acredito que isso também é um tema familiar, podemos deixar isso para conversar na fase de debate. Finalmente, nós temos uma revolução industrial, que é uma revolução que é o legado da revolução industrial. Portanto, nós estamos falando da revolução que trouxe o motor a vapor, que trouxe as energias fósseis, que trouxe a eletricidade. E este legado é o aumento dos gases de efeito estufa na atmosfera. Portanto, agora nós temos um legado que precisamos enfrentar e que se enfrenta através de tecnologias limpas e energias renováveis. Essas são as novas fronteiras da ciência. Quais são as oportunidades que nós temos para definir o futuro do Brasil? Aonde nós podemos agir para que esse futuro seja um futuro melhor? Nós falamos de população, falamos de tecnologia,
Ainda não falamos de equidade, que é um dos problemas que a educação deve nos ajudar a obter. Então, vamos dar uma olhada nessas 6 grandes rupturas, onde é possível agir para que o Brasil, no futuro do mundo, tenha uma posição superior. Educação, lançando mão das mídias sociais e do acesso digital. Segurança sanitária, aprimorando o saneamento e o manejo da água. Energia, indo uma transição para baixa emissão de carbono. Veja que no caso da Esperança, o presidente Macron criou um Ministério da Transição Energética, o Hulot, novo ministro francês, da transição energética. Portanto, a França vai procurar se manter na liderança da questão ambiental por causa da COP21, a reunião de Paris, onde os acordos de Paris e os compromissos nacionalmente determinados foi uma grande operação excepcional de convergência de quase 200 países que acordaram num processo de governança multilateral. Não foi um sistema que viabilizou os acordos de Paris, foi um processo. E quem acompanhou os acordos de Paris sabe que em 2014 e 2015, vários ministros, vários presidentes, tivemos aqui no Brasil os presidentes, a chanceler alemã, o presidente norte-americano, na época o Barack Obama, vindo para negociar e assegurar a liderança do Brasil na questão ambiental, que é uma das poucas áreas onde nós estamos na mesa de negociação. Nós somos significativos na questão demográfica, 200 milhões não é uma população trivial, e na questão ambiental nós somos incontornáveis. Essa é uma das nossas dimensões de presença internacional. Não é possível falar de meio ambiente sem falar de Brasil. E se nós olharmos no planeta, os 3 países que ainda têm densidade de florestas nativas é o Brasil, a Indonésia e o Congo. Nossa governança é comparativamente superior à da Indonésia e especialmente do Congo. Portanto, o Brasil é visto como um agente, um ator determinante na agenda ambiental. E é por isso que, sem deixar de tratar dos temas do comércio, dos temas da tecnologia, mas é fundamental nós priorizarmos a agenda ambiental e o cumprimento do compromisso nacionalmente determinado que o Brasil assumiu em dezembro de 2015 e que ratificou em 2016, nós temos que honrar esse compromisso para demonstrar que o Brasil é capaz de realizar as metas que ele assumiu como um compromisso. A questão da recuperação de áreas degradadas é uma questão onde temos já o conhecimento. Nossa Exalc tem um conhecimento considerável, a Embrapa também. Aonde temos o déficit para alcançar a meta dos 12 milhões de hectares para a recuperação da floresta no Brasil é na governança. Não na tecnologia de recuperação de áreas degradadas, que nós temos esse conhecimento necessário. O tema da Amazônia e das florestas tropicais é um tema na agenda internacional. Nós não estamos falando só de Brasil, para aqueles que militam na área de relações internacionais, nós estamos falando de 8 países que dividem o bioma amazônico, e a partir daí é uma oportunidade, eu recomendo a vocês, dentro da vossa agenda de viagem, de incluir uma viagem ao norte do Brasil. Não é possível nós construirmos um projeto de vida significativa como universitários e atores na transformação do Brasil sem conhecer as grandes regiões brasileiras, e uma que nos torna ainda mais humildes é a região norte, pela sua magnitude e pelo tamanho dos desafios que ela representa. E, finalmente, a evolução da neurociência e do cérebro humano, que também provoca rupturas, como nós já comentamos. Nós estamos interessados em responder uma pergunta, é como construir o futuro. E nós vamos apresentar 3 proposições, e depois nós vamos visitar alguns países que nos parecem mais atuantes em desenvolver essa consciência dos riscos. Não porque eles querem, mas porque eles não têm outra alternativa. E nós vamos ver no próximo diapositivo, não só esses países,
Mas como esses países se dotaram de um sistema educacional que tornou eles países superiores nos rankings internacionais. Inclusive, veremos que das 100 melhores universidades do mundo, se excluímos as inglesas americanas, várias das 100 principais universidades do mundo estão em pequenos países que não praticam a língua inglesa. Como esses países alcançar uma posição tão diferenciada na qualidade do seu ensino superior, apesar de serem pequenos países, mesmo às vezes com um PIB alto, mas de uma demografia relativamente pequena? Porque esse sistema educacional não só tem por objetivo criar competências avançadas, mas atrair os melhores talentos de outros países para que eles possam garantir o seu desenvolvimento. Mas antes de chegar a isso, vamos olhar a essas 4 observações de como construir o futuro. Primeiro delas é a consciência disseminada dos riscos e o esforço coletivo de mitigá-los com resiliência diante de incertezas econômicas, geopolíticas, tecnológicas e ambientais. Quando vocês veem um país pequeno, de 5 milhões de habitantes, como Singapura, que vive entre os gigantes da Ásia, a Malásia, a China e os outros países, Filipinas, esse país, o custo da inação é o desaparecimento do país. Daí vocês vão encontrar em Singapura 2 das melhores universidades entre as 100 universidades melhores do mundo. A mesma coisa vocês vão encontrar em países como, por exemplo, aí é um país de língua inglesa, mas é um país relativamente menor, é o caso da Austrália. O caso de Hong Kong, como veremos daqui a pouco, obviamente hoje Hong Kong pertence à China, mas Hong Kong, esse pequeno país, se preparou para aderir ou ser conectado, ou ele participar dessa grande China. Mas ele se preparou através da educação para preservar um projeto de desenvolvimento que ele estava praticando. Portanto, essa consciência disseminada dos riscos é o primeiro elemento, a capacidade de reposicionamento contínuo das organizações, a capacidade de inovação e um estado estratégico capaz de apreender tendências globais, mudanças no entorno e oferecer uma resposta mais rápida às expectativas da sociedade. O que nós estamos vendo no nosso Brasil nesses últimos anos é um olhar para dentro em função dos nossos problemas internos e um afastamento da agenda internacional. E quando a agenda internacional ela é praticada, como foi uma visita recente do atual presidente, quando ele foi para a Noruega, às vezes o tiro sai pela culatra. Por quê? Por causa da falta dessa sensibilidade para as tendências globais. Quais são esses países que queremos destacar? Singapura, 5 milhões de habitantes, Hong Kong, 7 milhões, Suíça, 8 milhões, Suécia, 10 milhões, Holanda, 17 milhões, Austrália, 24 e Coreia do Sul, 51. Esses são países de população relativamente menor, mas cada um enfrenta seus riscos e tem consciência dos riscos. A Coreia do Sul, a Coreia do Norte. A Coreia do Sul não tem forma de sobreviver sem ela desenvolver competências diferenciadas. A Austrália também vive muito perto da Indonésia e dos países asiáticos. Ela é aliada dos Estados Unidos, mas ao mesmo tempo ela tem uma grande sensibilidade e percepção das demografias dos seus países vizinhos na Ásia. A Holanda vive do comércio internacional. A Holanda é um país de 17 milhões, não tem forma de sobreviver se ele não estiver conectado com o mundo. Aliás, uma das coisas que, quando vocês visitam a Holanda, é a capacidade dos holandeses se comunicarem em vários idiomas. O inglês é uma língua comum para o holandês, sem perder a sua identidade nacional. A Suécia, a Suíça, Hong Kong e Singapura. Vamos agora olhar as universidades que estão aí. O que vocês vão ver nesse diapositivo, e que vocês vão receber, é a classificação das instituições que estão nesses pequenos países com a classificação no THE, que é
o Times Higher Education Ranking. Portanto, a classificação dessas universidades entre as 100 melhores universidades do mundo. Não é trivial para um país de 8 milhões de habitantes ter a 9ª mais prestigiosa universidade do mundo. Isso é o Federal Polytechnic School de Zurique. Isso significa que o país investe uma quantidade considerável de recursos para manter uma instituição desse calibre, a 9ª instituição de melhor qualidade no ensino superior em escala mundial. E não é um país de língua inglesa. O caso de Singapura, com 2 instituições, uma na posição 24 e outra na posição 54, a National University of Singapore e Nanyang Technological University. A Suécia com 2, uma na 28ª posição e a outra na posição 96. A Austrália com 2, a University of Melbourne e a Australian National University. Veja que são posições, nós estamos falando de 4.000 universidades no mundo, e nós estamos falando das 100 melhores no mundo, onde esses países relativamente pequenos, em comparação aos demais, conseguem se dotar das melhores instituições universitárias. O caso de Hong Kong, eu coloquei, Hong Kong temos sempre que colocar com asterístico com relação à China, porque a China considera que Hong Kong é a China, mas nós não podemos esquecer a história de Hong Kong, que era um país que tinha a sua independência e que construiu o seu futuro através de um sistema educacional e de instituições universitárias dessa projeção. A University of Hong Kong e a Hong Kong University of Science and Technology. O caso da Holanda, 2 instituições, Delft e a Universidade de Amsterdã, e a Coreia do Sul, com 2 instituições, a Seoul National University e a Korean Advanced Institute of Science and Technology. Recomendo que olhem para o mundo, olhem para alguns dos rankings, porque esses rankings vão mostrar quem está no topo, e a partir de olhar para o topo, vocês poderão ver exemplos de países com governança superior e também com práticas de governança que podem nos inspirar. É claro que cada país, em função da sua população, tecnologia, cultura, é diferente. Mas o que acontece no Brasil em comparação a esses países, que a nossa dimensão continental, os nossos recursos naturais, a ausência de conflitos com nossos vizinhos, diminuem a nossa consciência dos riscos e dos custos de inação. E quando acontece o risco, como a questão da violência no Brasil, nós acreditamos que é um problema que não podia ter sido evitado. Não. O que gera o problema é a baixa consciência dos riscos, é a procrastinação das decisões, é o fato de deixar para depois, e a partir daí nós temos as consequências que muitos de nós estamos testemunhando. Como olhar o mundo? Eu recomendo que quando vocês olhem um mapa do mundo, olhem para algumas dimensões. É lógico que nós vamos olhar os países, nós vamos olhar os limites geográficos, mas quais são as dimensões que um praticante de relações internacionais vai procurar olhar? A primeira delas é a população, a demografia. Não somente a quantidade de pessoas, mas a pirâmide. Por exemplo, os países que estão envelhecendo rapidamente, o caso da Rússia, o caso da Alemanha, o caso do Japão. É claro que esses países, em função do envelhecimento, precisam de juventude. E vão procurar, então, políticas para lidar com o envelhecimento da sua população. O tema da economia, o tema do meio ambiente, o tema da equidade, o tema da tecnologia e o tema dos conflitos. Essas são as 6 dimensões para olhar o mundo. Aonde o Brasil está bem? Em termos demográficos, nós temos ainda um bônus demográfico e nós temos uma pirâmide ainda que é uma pirâmide positiva. Na economia, certamente nós não estamos tão bem quanto muitos dos outros países. No meio ambiente, nós temos um potencial extraordinário. Vocês podem ver a nossa extensão geográfica e a nossa natureza que se constitui num patrimônio para o resto do mundo, não só para nós.
Em termos de equidade, a nossa posição é negativa. Muitos outros países tiveram políticas de equidade que reduziram a distância entre os extremos. Nós, não só ela é grande, mas tende a aumentar. Em termos de tecnologia, sim, nós temos algumas ilhas, São Paulo, Recife, Campinas, certamente são ilhas de modernização tecnológica, mas ainda isso acontece de uma forma limitada e não se espalha pelo Brasil. Em termos de conflitos, porque vocês podem olhar o mundo em termos de população, economia, meio ambiente, equidade, tecnologia e conflitos, em termos de conflitos, certamente nós estamos bem nos conflitos com os nossos vizinhos, mas muito mal em termos dos conflitos internos. Os homicídios, os suicídios, as tensões que nós estamos vivendo no Brasil acabam provocando uma situação de conflitos internos inaceitável. Isso nos leva a olhar o Brasil, agora rapidamente, nós vamos concluir dentro de alguns minutos, olhar o Brasil dentro da América Latina. Vocês olhar o Brasil no mundo, nesse quadro, com essas dimensões. Olhar o Brasil, e esse é o mapa político, é uma forma imprecisa de ver o Brasil. Porque essas cores acabam revelando as fronteiras políticas. Mas o norte do Brasil nunca poderia ser desenhado dessa forma. Ele é importante. Certamente as fronteiras políticas são importantes. Mas o bioma amazônico dá uma ideia que a Amazônia termina nas nossas fronteiras e vai começar na Colômbia com outra cor, com outra espécie, com outra flora e outra fauna. Não é verdade. O que nós temos é uma região norte contínua. E a responsabilidade nossa é fazer desse espaço, junto com os países vizinhos, um projeto de preservação de natureza vindouras. O que nós tentamos fazer no Sul, no Mercosul, de construir um espaço comum, já temos no Norte com o bioma amazônico. Por que eu mostro esse mapa com os estados? É para preparar o próximo mapa. Esse mapa, que é o próximo, ele é feito pelos meus colegas aqui da economia, o professor Azzoni e o professor Eduardo Haddad. É um dos mapas que mostra a evolução até 2023. E o que mostra esse quadro que a evolução da taxa média de crescimento anual da população vai se deslocar cada vez mais para a região norte. E se nós não tomamos as medidas necessárias para a preservação da natureza, sem deixar de considerar a qualidade de vida para a população, nós tendemos a ameaçar cada vez mais esse patrimônio para as gerações vindouras. Eu quero concluir lembrando agora o tema de quem constrói o futuro. E quem constrói o futuro, nos inspirando nos pioneiros, nós estudamos essas figuras que tiveram um papel significativo no fim do século XIX e no início do século XX. Aprendemos com eles essas 10 dimensões. Primeiro, conforme eu disse no início da nossa aula de hoje, fizeram da adversidade um patrimônio para uma vida significativa. Portanto, mais adversidade vivida cedo na vida, isso não é negativo para o projeto de vida significativa, mas, pelo contrário, se constitui num patrimônio. Vão ao encontro do outro que é diferente deles. A ideia é, hoje, sair da tela e ir conviver com pessoas que são diferentes de nós, em outro Brasil ou em outras comunidades. Valorizar o conhecimento do outro para alcançar a sabedoria. Portanto, sabedoria não é saber muito, mas é saber valorizar os que sabem mais do que nós nessas áreas de conhecimento que foram desenhadas no início da aula. Trilhar um caminho próprio, combinando razão e intuição, integrar rigor econômico, responsabilidade socioambiental e respeito à cultura. A ideia que o rigor econômico é importante é indiscutível, mas nós não podemos isolar o rigor econômico ou tecnológico sem as dimensões socioambientais e culturais. A construção de um projeto de vida significativa inclui sempre o bem-estar material. E aí há duas posturas extremas. Fazer da riqueza um objetivo
ou fazer da riqueza um meio para viabilizar um sonho. Recentemente, nós tivemos um empresário brasileiro, posso me referir ao Eike Batista, que numa universidade americana disse que seu objetivo de vida é ser o homem mais rico do mundo. É claro que esse é um objetivo inalcançável. Tanto que nós temos outros empresários de maior êxito que colocaram claramente o seu sonho, mas a riqueza é um meio para viabilizar o sonho e não é um fim propriamente dito. Daí a importância de forjar esse sonho, que é o que nós falamos na primeira aula. A sala de aula hoje é um lugar de construção, de conhecimento, de projeto de vida e de identidade. Identidade, quem eu sou, de onde eu venho, para onde eu vou. Projeto de vida significativa, como ao longo das décadas eu vou construindo esse projeto para, daqui 3 ou 4 ou 5 décadas, olhar para trás e dizer: minha vida serviu para alguma coisa, e mais do que para mim, o meu núcleo familiar, para um legado que vai perdurar além da minha própria existência. Conciliar o tempo da urgência e da relevância foi o que nós mencionamos daquele ensaio do Celso Laffer sobre o tempo da águia e o tempo da coruja. E, finalmente, talvez o que mais aprendi com esses pioneiros é essa última frase, que é construir o futuro e amar o destino. Isto é, ter uma clareza do que nós queremos, mas quando as coisas não acontecem do jeito que queremos, aceitar e nos adaptar. E quando nós queremos, por exemplo, que vamos atender dentro de uma universidade pública o maior número de alunos, vamos procurar viabilizar isso apesar das restrições. Nós construímos o futuro, mas nós vamos procurar viabilizar esse futuro, mesmo que as restrições venham a dificultar metas. Eu quero aqui registrar, para aqueles que ainda não conhecem, a Agenda 2030 do Sistema das Nações Unidas. Recomendo vocês visitarem as 17 metas e as 169 métricas. Não há meta sem métrica. E para aqueles que querem abraçar um projeto da construção de um futuro melhor, começando na sua comunidade, incluindo espaços maiores até o Brasil, essa agenda pauta prioridades consensuais em escala global. Mas cada país deve escolher suas prioridades e dentro dessas prioridades vocês vão encontrar metas a serem alcançadas. Com isso, nós terminamos essa apresentação. Eu peço agora para o Reinaldo me ajudar, porque tem mais tem 3 diapositivos, Reinaldo, se você puder recolocar. Enquanto nós estamos... Aqui diz reiniciar dentro de 29 minutos, aí a aula já teria terminado, mas você vai encontrar... já conseguimos. Por que nós estamos apresentando essa figura? É por causa desse objeto. Esse objeto está no Museu Histórico Nacional do Rio de Janeiro. E o que esse objeto é? É uma caixa que foi presenteada pelo Barão de Mauá ao imperador Dom Pedro II em 1874. Essa caixa é de origem inglesa, o Barão de Mauá trouxe com ele da Inglaterra, e são amostras dos cabos submarinos existentes no mundo naquele momento. Cabos submarinos foi o que por muito tempo foi utilizado para permitir a comunicação vindo da Europa até o Nordeste, porque os cabos vinham até o Nordeste e depois desciam para o Rio de Janeiro. Eu imagino que aqueles que não conheceram o telégrafo, os telegramas que vinham naquele período, a comunicação telefônica que dependia desses cabos para acontecer, hoje podem olhar essa caixa como uma caixa que representa um momento da história da tecnologia. Mas essa tecnologia teve um extraordinário impacto. Nós, nessa universidade, nós já estamos preparando, a Biblioteca Minlin está preparando isso, é o que chamamos 3 vezes 22. 3 vezes 22 significa 1822, que é o bicentenário da independência, 1922, que é a Semana de Arte Moderna, e 2022 é o que deve acontecer daqui 5 anos. Portanto, 3 vezes 22 é a ideia de
apreender essa nossa história desde a existência dessa caixa, da vinda dos primeiros cabos telefônicos que permitiram a comunicação entre continentes, chegando até a Semana de Arte Moderna, que ocorreu em 1922, e preparar 2022. Isso nos levaria ao Museu do Amanhã. E o Museu do Amanhã é o lugar onde se projeta o futuro. Portanto, a ideia que queremos deixar para vocês, mas isso com a Kelly nós vamos formular algumas perguntas, e é uma ideia ousada, mas depende de vocês se organizarem. Da mesma forma que no ano passado os estudantes foram até o Museu da Imigração, é passar um dia no Rio de Janeiro. Começando no Museu Histórico Nacional e terminando no Museu do Amanhã. É claro que vocês vão ter que organizar essa visita para aqueles que decidem fazê-la. O que nós vamos fazer é somente ajudar a interface com os museus, porque nós temos a possibilidade de organizar. Mas quem vai organizar a logística, se vocês decidem ir, vão ser vocês. E se for no dia 22 de outubro, que é um domingo, eu teria a grande alegria de acompanhá-los, como os acompanhei os alunos do ano passado no Museu da Imigração. Com isso, eu queria, dentro mais ou menos do horário, terminar a nossa aula, são 20 para 7, e eu gostaria agora, com toda a liberdade, que vocês se manifestassem. Eu vou pedir para a Kelly me ajudar, talvez mais um dos presentes, me ajudar com o microfone, para vocês eventualmente formular perguntas ou comentários. E o que nós fizemos nessa hora foi visitar os países através de alguns conceitos, tendências, os riscos, a governança, o sistema, os processos. A partir daí nós fomos indo, olhando para o mundo através dessas dimensões, mas o pano de fundo da nossa reflexão é o Brasil no futuro do mundo. Aonde nós queremos estar em 2022, 2032, 2042, e são vocês que vão construir esse país. As oportunidades são extraordinárias. Cada uma dessas rupturas e desafios oferecem essas oportunidades. O que nós estamos aqui discutindo em temas e práticas de relações internacionais é a forma de ver o mundo e a forma de inserir o Brasil nesse mundo. A aula do professor Pedalari sobre sistemas multilaterais é um começo. Nós teremos até uma Krug na semana que vem, teremos vamos dizer, a Agência das Nações Unidas para a Imigração, que é um tema que veio para ficar. Imigração não é um processo transitório. A tendência que esses impactos e rupturas vão provocar é um aumento dos fluxos migratórios em escala mundial. A questão é como lidar com a governança desses processos. E, finalmente, terminamos tentando responder a duas perguntas. Como construir o futuro? E nós nos inspiramos em alguns países que têm maior consciência dos riscos, o que nós carecemos no Brasil. E, em segundo lugar, quem constrói os riscos, quem constrói o futuro? Pessoas que fizeram das adversidades um patrimônio. Perguntas, comentários ou observações? Quem gostaria de fazer? E sintam-se à vontade, por favor. Se pudesse, nome, instituição. A pergunta. Alô? Boa noite, meu nome é Henrico, faço Geografia na FEFELESH. Assim, queria saber, levando em consideração que esse avanço tecnológico, esse desenvolvimento da sociedade não é linear, nem histórica, nem geograficamente, como a gente pode intervir nessas sociedades menos desenvolvidas, vamos dizer, de uma forma mais ética e humana? Eu penso que quando você é ética e mais humana, você traz os valores da universidade. A melhor não há uma resposta, mas posso te dizer, porque de alguma forma ao longo da nossa vida tivemos esses desafios. Eu me lembro indo para Quênia, indo para país da África, naquela época era o IDRC do Canadá que nos solicitou, indo para o Sudão, a pedido da Unesco. E a principal forma de ajudar um país é valorizar suas próprias lideranças. Não é trazer soluções, nem trazer respostas, mas é identificar as lideranças que serão capazes de traduzir soluções para a realidade
cultural daquele país. E não é por acaso que nós brasileiros somos solicitados a essa cooperação internacional, porque nós conhecemos os extremos do desenvolvimento e do subdesenvolvimento no nosso país. Então, a Embrapa, por exemplo, é muito comum a Embrapa ser solicitada. A cooperação é dada pelo Canadá, mas utilizando pesquisadores da Embrapa. A cooperação é dada pela Alemanha, e quem são que vão lá para ajudar os países africanos são brasileiros. Por quê? Porque nós temos, primeiro, essa acessibilidade, e também nós não temos a arrogância de muitos países desenvolvidos que vão lá já com a solução pronta, oferecendo essas soluções para serem implantadas. Isso responde à tua pergunta? Muito bem, por favor. Alô? Professor, sou Rafael Torres, sou formado em Economia aqui na FEA. O senhor comentou muito sobre a gente conseguir aprender com os países desenvolvidos, esses países que têm maior noção de riscos, para a gente poder implementar uma posição melhor do Brasil no futuro do mundo. Muito disso passa da capacidade das lideranças e da universidade, né, da elite intelectual, por assim dizer, de mostrar para a população a importância de se ter esses riscos. Como é que a gente consegue fazer essa interface das pessoas que entendem os riscos para as pessoas que ainda não entendem, para a gente conseguir, sabe, conscientizar o Brasil de que é importante a gente ter esse conhecimento de riscos para o futuro? Claramente, você está formulando uma pergunta que nos obriga, primeiro, a reconhecer com humildade uma contribuição da universidade que foi aquém da necessidade em relação ao passado. É claro que, eu vou falar mais da nossa universidade, ela teve uma contribuição histórica, várias das suas unidades. O professor Pedro Dallari nos lembrou a Faculdade de Direito, fundada no século XIX, e a contribuição que ela deu através de várias lideranças que contribuíram para a construção do Brasil. E várias das unidades que estão aqui, se eu tiver que lembrar, o Ramos de Azevedo, o Roberto Simons, nós tivemos várias contribuições que saíram dessa universidade e que contribuíram. Mas é claro que foi muito aquém da necessidade. Nós não fomos capazes de formar o suficiente de lideranças para essa transição demográfica dos 90 milhões de brasileiros em ação da Copa de 1970, 90 milhões, para os 210 milhões que nós temos hoje. Não fomos capazes. Mas o que nós estamos fazendo nessa sala ampliada é cultivar a possibilidade de ter na sua pessoa e nos outros estudantes que estão aqui as lideranças que vão assumir essa responsabilidade. Nós acreditamos muito mais em vocês do que vocês pensam em relação a vocês mesmos. Muitas vezes, quando tivemos a vossa idade, nós nos perguntávamos, e eu me lembro do meu período de bancos escolares, entrando na FEA, na década de 60, eu nunca imaginava que eu ia ter que assumir responsabilidades no âmbito da universidade ou fora dela. Eu acredito que muitos de vocês imaginam que não vão assumir essas responsabilidades. Mas podem ter certeza que a formação, no momento atual, e forjando um projeto claro, e assumindo essa responsabilidade de egresso de uma universidade pública mantida pelo contribuinte, vai desenvolver em vocês essa responsabilidade. Portanto, se nós não fomos capazes de fazer tudo o que devíamos fazer em relação ao passado, a nossa esperança é que estejamos fazendo hoje o necessário para a construção de um futuro melhor. A turma dessa classe seria de 50 alunos. Nós temos mais do que 150. E por que Pedro Dallari e eu decidimos fazer isso? Porque entendemos que se existe uma demanda das unidades, dos alunos, para vir se inspirar nessa discussão, nós devemos ampliar o máximo possível dentro das restrições. Então, resumindo a resposta, você e teus colegas são a nossa esperança. Perguntas ou comentários? Muito bem. Eu não podia deixar de pedir ao professor Pedro Dallari
diretor do IRI, encerrar essa aula. Eu acho que a presença dele como colega, como professor e como diretor do IRI nos leva a pedir a ele o encerramento dessa aula. Mas antes disso, eu quero pedir a Kelly informar vocês um pouco as questões mais operacionais. As 3 perguntas que vão estar para serem respondidas até amanhã são essas 3 perguntas. A primeira delas é quais são as rupturas decorrentes dessa evolução da ciência e da tecnologia. Recomendo fortemente que vocês assistem à conferência do Patrick Abicher no IHEID de Genebra. A segunda pergunta é como construir o futuro. Não precisa responder o que foi dito na aula. Fiquem à vontade para apresentar outras reflexões. E a terceira pergunta é quem constrói o futuro. E o que nós pedimos a vocês é descrever os traços daquele que lidera um processo de governança que gera resultados. Para a próxima aula, nós estamos para definir entre hoje e amanhã o local da próxima aula. Nós conseguimos essa sala até o final do semestre, mas nós não a teremos nos dias 24 e 31, na palestra sobre clima, riscos climáticos e sobre a questão migratória. Mas nos 2 próximos dias, nós devemos comunicar a vocês o local da sala de aula e qualquer dúvida, vocês têm um e-mail dedicado a essa disciplina para se comunicar com a Kelly. Teria mais alguma pergunta ou comentário? Teria também, no dia 31, nós vamos mandar a pergunta sobre uma eventual ideia de um grupo dessa sala organizar a ida para o Rio de Janeiro num fim de semana. Nós só vamos fazer isso se tiver um grupo querendo organizar e um grupo querendo participar. Caberá a organização para ser feita pelo grupo. A única coisa que nós vamos fazer, eu repito, é, junto ao Museu Histórico Nacional e junto ao Museu do Amanhã, organizar a ida de vocês do ponto de vista da visitação interna. Mas toda a logística para chegar até o Rio de Janeiro e voltar do Rio de Janeiro é uma responsabilidade individual de cada um a ser viabilizada por aqueles que resolvem se organizar. Veja que é um projeto individual de cada um, não é um projeto da instituição. Nós simplesmente estamos induzindo vocês a ver na museologia uma fonte de aprendizagem na conexão entre futuro, passado, presente e futuro. Obrigado, Kelly. Obrigado, professor Marcovitch. Não, nesta finalização, apenas então ressaltar aquilo que já foi observado pelo professor Marcovitch, que é vocês compreenderem então onde é que nós estamos na ordem geral da disciplina. Qual é a finalidade dessa disciplina, em última instância? É viabilizar para os alunos condições de ter uma compreensão do mundo contemporâneo, né, a partir dessa perspectiva de grandes tendências, mas de grandes riscos também, para, inclusive, em uma perspectiva pessoal, cada um de vocês se situar neste mundo contemporâneo, do ponto de vista existencial, mas inclusive do ponto de vista da visualização de cenários profissionais, de cenários de atuação pessoal. Né? Nesse sentido, a partir da aula inaugural de apresentação do curso, estas 2 aulas, a que eu ministrei na semana passada, e a aula do professor Marcovitch, objetivaram, então, preparar vocês com alguns elementos, fornecendo alguns elementos, para, então, nós adentrarmos, a partir da próxima aula, no exame das questões tópicas, das questões temáticas. No encontro anterior, o que eu procurei reforçar com vocês foi a compreensão de elementos processuais, ou seja, é aquilo que a gente chama de elementos formais também. Então, a compreensão do que é o Estado, no sentido de país,
do que é a organização internacional, do que é uma organização não governamental, do que é uma empresa multinacional, ou seja, a compreensão de quais são os entes, os atores, as pessoas, os sujeitos, né, ultimando pelo ser humano, que vocês devem identificar e diferenciar para a compreensão do mundo contemporâneo, da sociedade contemporânea, na perspectiva global. Na aula de hoje, da maneira magistral, como sempre faz, o professor Marcovitch forneceu a vocês elementos materiais, elementos substantivos, né? Ferramentas substantivas para ajudar vocês a analisarem agora, a situarem os temas que nós vamos encontrar pela frente. Então, qual foi a finalidade disso? Evitar que o curso seja meramente uma somatória de conferências sobre temas mais gerais, né? ou mais particulares. Né? Conferências gerais sobre temas particulares. A ideia é justamente permitir que agora, na lida com temas como migração, como informação, meio ambiente, o enfoque de cada um desses temas se dê a partir ou com base nesses elementos processuais e substantivos que permitam a vocês conectar os temas entre si, considerá-los numa perspectiva mais abrangente que facilite a compreensão de vocês. Né? Vocês vão progressivamente perceber, inclusive, a interconectividade desses temas. Né? Quando nós falamos, por exemplo, de migrações, o impacto disso em relação a temas ambientais, por exemplo, é muito significativo. Né? Hoje se fala, inclusive, em refugiados ambientais. Ou seja, cada um desses temas que nós vamos enfocar aqui, através de grandes autoridades, eles se conectam uns com os outros, permitindo que nós tenhamos uma compreensão mais global. Então, o objetivo destas primeiras aulas foi justamente facilitar para vocês, ou dar elementos que permitam vocês conectar ou enquadrar esses temas específicos em uma perspectiva mais ampla. Por isso, a recomendação que eu faço é que aqueles que não puderam ainda, não tiveram tempo, talvez, de acessar o Moodle e verificar o material de apoio que foi colocado, que façam isso agora. Né? Isso vai ser muito importante porque reforçará aquilo que vocês já tiveram na sala de aula, né? E preparará vocês para o que virá na sequência. Né? Quanto mais vocês estiverem preparados, mais vocês aproveitarão o desfile de grandes especialistas que nós vamos ter aqui e poderão ter uma compreensão do que vai ser dito de uma maneira muito mais aprofundada do que meramente sob a perspectiva de simples apresentação de informações. Não é? Quanto mais massa crítica, né, existir, mais aproveitamento haverá. Mas para isso é muito importante que vocês, então, vão ao Moodle para se alimentar dos subsídios que lá estão. Né? O professor Marcovitch e eu temos tido cuidado de não sobrecarregá-los, ou seja, nós não estamos colocando lá uma quantidade de informação absurda, não é muita coisa, mas é algo que é relevante para maximizar o aproveitamento que vocês podem ter do curso, que tem esse objetivo de fazer com que realmente, ao final, vocês digam que valeu a pena ter gasto esse tempo, porque a compreensão sobre o mundo contemporâneo de vocês é muito melhor do que a que vocês tinham antes do início do curso. E é sempre o desejo de todo professor, é este, não é? Que ao final do curso o aluno diga que aquele curso valeu a pena, ou seja, ele agregou do ponto de vista de conhecimento. Mas para isso é importante que vocês, então, façam a parte de vocês. Né? E o que nós pedimos é que vocês, então, acessem o material disponível e, obviamente, na medida, inclusive, que a curiosidade leve a pesquisar outros materiais, melhor ainda. Mas que, pelo menos, aquilo que está disponibilizado para vocês, vocês não deixem de considerar. Acho que é isso, né, professor Marcovitch? Então, agradeço muito a atenção de vocês e nos encontramos na semana que vem, na hora já definida, mas no local ainda a ser confirmado.
Até lá, então.